Olá, amados. De volta aqui com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos sobre família. E a obra que estamos tirando como referência é este livro, de minha autoria, editado no ano de 2010. E nós resolvemos, com base neste livro, elaborar também uma revista cujos assuntos sirvam para lições bíblicas dominicais. Está aqui este manual, Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. São lições inéditas. Esta obra não está publicada. Por isso, não está disponível ainda para venda. Mas resolvemos compartilhar com vocês estas lições que tratam de assuntos importantíssimos para a família cristã de nossos dias. E hoje estaremos falando sobre a lição número 10. E o título é A Educação dos Filhos. Tiramos como base o capítulo 4, versículo 12 da Epístola de Paulo, 1 Timóteo, como texto áureo desta lição. Paulo disse assim: Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo, escrevendo, disse assim: Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Aqui neste texto, verificamos que Paulo instruiu a Timóteo como deveria ser a sua conduta, principalmente levando-se em consideração o fato de ele ser muito jovem. Certamente a pouca idade o levaria a encontrar algumas dificuldades no trabalho missionário. O apóstolo aconselhou a tomar bastante cautela com a sua maneira de agir, tanto em público quanto na vida privada. Vejam o que Paulo disse, concluindo o seu pensamento. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 a 16. E como a verdade aplicada, nós escrevemos que os pais são monitores, pois têm a responsabilidade de preparar os filhos para alçarem voos independentes num mundo cada vez mais concorrido e perigoso. E os objetivos desta lição, os principais objetivos: conscientizar os pais sobre os seus deveres na educação, conscientizar os filhos sobre os seus deveres na obediência
e mostrar a importância do padrão bíblico para o relacionamento entre pais e filhos. Escolhemos como textos de referência o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 3 e ainda versículo 7. Versículo 1 do capítulo 6. Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Moisés reitera aqui a ideia de instrução. O Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Seus discursos estavam voltados para orientar o povo de Israel da necessidade de obedecer à lei. Obedecer à lei como meio de conquista, de progresso e de vida prolongada na terra. Os conquistadores da terra prometida, deveriam instruir seus filhos e a geração mais jovem com relação aos seus deveres estabelecidos pela lei. A geração que os antecedera havia perecido, todos havia perecido completamente no deserto. Isto por causa da desobediência. As exceções foram Caleb e Josué, que adentraram a terra. Caso não atendessem às advertências que Deus fizera-lhes através de Moisés, seriam expulsos da terra prometida, conforme diz Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. E no versículo 2 do nosso texto de referência, diz assim: Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. A lei era destinada a todos os habitantes da nova terra. Todas as gerações dos filhos de Israel deveriam observá-la e obedecê-la. Eram estatutos perpétuos que serviriam como paradigma para uma vida dedicada a Deus. Longa vida física, bem-estar material, eram as promessas para quem guardassem aqueles mandamentos. A lei serviria de padrão para toda a existência de vida prática na terra prometida. E no versículo 3 do nosso texto de referência, ainda diz assim: Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Moisés desempenhou o seu papel de instrutor do povo de Israel. A mensagem ele a recebeu diretamente de Deus para que a entregasse ao povo. Precisava ser seguida corretamente, com o intuito de obedecê-la. A obediência aos mandamentos divinos é fonte de bem-estar e vida longa sobre a terra. E no versículo 7 do capítulo 6 do nosso texto de referência, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Não existem melhores mestres para os filhos do que os próprios pais. Eles os imitam e seguem os ensinos que receberam. Os pais servem de modelo e de exemplos para os filhos.
De outra forma, os ensinos formais tendem a redundar em fracasso. A instrução tem o seu início no lar, em casa ou em fora de casa, ao deitar ou ao se levantar, conforme diz o texto. A educação não se adquire somente nos bancos escolares. A verdadeira instrução dura a vida inteira. Nessa educação, a escola desempenha apenas um papel parcial. E na introdução, nós escrevemos que tornou-se habitual, nos dias modernos, encontrarmos pais desnorteados quanto à dura tarefa de educar filhos. Muitos se encontram desorientados defronte de uma forte pressão externa que propõe uma educação liberal e sem imposição de limites. Como agir? Como educá-los sem coibi-los totalmente e, ao mesmo tempo, não deixá-los abandonados sem correção? A Bíblia apresenta um padrão para a família, incluindo orientações quanto à educação de filhos. E no item 1, demos como título: Educar é ser o exemplo. Muitos pais não colhem o resultado que esperam na educação dos filhos por causa da falta de coerência. Em tudo devem ser o exemplo, pois o que é ensinado deve ser de fato o que é praticado. Caso contrário, os filhos hão de rejeitar a metodologia aplicada na educação. Os pais que deixarem de ser modelo no ensino ficarão sem controle sobre os filhos, provocando-lhes indignação. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. A Bíblia recomenda aos pais o dever de serem bons exemplos diante de seus filhos. Ela estampa diante de cada um de nós o grande modelo de vida de Jesus. Suas instruções foram bastante eficazes na formação do caráter dos seus discípulos. Jesus é o maior exemplo, porque ele viveu plenamente tudo aquilo que ensinou. Foi por causa da manifestação aparente dessas qualidades na vida dos seus seguidores que, em Antioquia, eles foram cognominados de cristãos. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Subitem 1.1. Educar é ser influenciado pelo Espírito Santo. O modo de proceder dos pais, cuja mente for norteada pelo agir do Espírito Santo, é o segredo de se construir uma base sólida para que os filhos recebam uma educação aprimorada. Vidas cheias do Espírito Santo irão influenciar de maneira positiva na formação do caráter dos filhos. Subitem 1.2. Educar é aplicar a disciplina. Vivemos num mundo liberalista, onde tudo é permissivo. Filhos fazem uso de drogas com a anuência dos pais. Filhas dormem com os namorados em casa, pois a disciplina está em desuso e aplicá-la é ser quadrado. Vivemos num mundo onde todos são livres e ninguém tem o direito de impor limites, nem os pais. Esse modelo de educação tem afligido os lares,
pois os pais são impedidos de educar os filhos que crescem sem conhecer as suas limitações. E no subitem 1.3, educar é dar segurança. Vivemos num mundo tão hostil, onde faltam exemplos para tudo, na política, na religião, em casa, na maneira de educar. Psicólogos e orientadores atordoados buscam respostas nos resultados alcançados e todos concordam que a disciplina é necessária para que exista um ambiente de segurança. Para isso, é preciso que haja regras. Item 2. Educar é habilitar. Educar significa habilitar para que a criança de hoje possa comportar-se de acordo com as regras estabelecidas como padrão bíblico de convivência. Salomão escreveu que a perversidade nasce com o ser humano, mas o remédio que cura é a educação. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Escreveu Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 15. Os filhos precisam estar cientes de que a vida é norteada por regras, inclusive a salvação. Subitem 2.1. Educar é corrigir. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama e recebe como filho. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Epístola de Hebreus, capítulo 6, versículo 8. Desta forma, Jesus trata com a igreja rebelde de Laodiceia. Todavia, Jesus disse que a amava mesmo sendo indisciplinada e, por isso, não poderia deixar de corrigi-la. Eu corrijo e castigo todos os que amam, todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. E no subitem 2.2, educar é impor limites. O rei Salomão disse que aquele que não consegue conter-se dentro dos limites especificados é como uma cidade em ruínas. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Toda sociedade que não impõe limites à liberdade arruína a si mesma. É imperioso que sejam estabelecidas fronteiras de ações e que estas não sejam ultrapassadas. No subitem 2.3, educar é livrar do inferno. Salomão também escreveu que uma criança que cresce sem ser ensinada será a vergonha dos pais no futuro. A correta disciplina traz bênçãos, sabedoria aos filhos e descanso aos pais. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Provérbios, capítulo 29, versículos 15 a 17. Educar, segundo os preceitos bíblicos, é livrar uma alma do inferno. Não deixe de corrigir a criança.
umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14. Os pais devem buscar orientação de Deus para bem educar os filhos. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para que ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que o Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo. E o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? Juízes, capítulo 13, versículos 8 a 12. Para educá-los, é necessário ter a palavra de Deus plantada no coração. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Escreveu Paulo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Leiam também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, até o versículo 9. E ainda, capítulo 11, versículos 18 ao versículo 21. E no item 3, demos por título: Educar é fazer bom uso da disciplina. Os pais devem fazer uso correto da disciplina, pois os resultados serão funestos se não aplicá-la adequadamente. Conheço um obreiro que deu bebida alcoólica para o seu filho adolescente, simplesmente porque lhe perguntou que gosto tinha a cerveja. Esse ato simples foi o suficiente para que o menino se enveredasse pelo caminho das drogas e perdesse a vida aos 20 anos de idade. Quando os pais não esclarecem as razões dos limites pré-estabelecidos, quando são incoerentes com o que pregam, esse mau uso da disciplina formará filhos revoltados. E no subitem 3.1, educar é prestar contas a Deus. Uma educação conforme o padrão bíblico terá como resultado uma família bem-aventurada. Os filhos serão frutos de um relacionamento sadio entre o casal. Uma família assim trará enorme benefício para a sociedade. Os pais que assim procedem estarão aptos a prestarem contas a Deus e serem por ele aprovados. E no subitem 3.2, educar é fazer crescer o reino de Deus. Ana é o maior exemplo bíblico de educação voltada para a preocupação de criar filhos aprendendo a conhecer o Senhor. Ana era estéril e por isso orou insistentemente ao Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Quando ficou grávida e deu à luz ao seu filho Samuel,
apresentou-o a Deus no templo e o instruiu a ponto de tornar-se um dos maiores líderes que Israel já conheceu. Ana disse: meu senhor, juro pela vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 a 28. Como Noé, os pais devem batalhar para que a família seja salva. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. É do interesse de Deus salvar todas as pessoas. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Leiam ainda Êxodo, capítulo 12, versículos 3 e 23. É preciso ter cuidado para não deixar a educação dos filhos à mercê de terceiros, como, por exemplo, babás, TV, escola e igreja. A palavra de Deus é a principal semente que deve ser lançada ao solo do coração desde cedo. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Escreveu Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os pais devem conversar com o feto ainda no ventre materno. Está escrito: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ensinar o caminho enquanto ainda é criança. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E no item 4 demos por título: Educar é ensinar a ouvir. A nação de Israel foi exortada a aprender a ouvir as leis entregues a Moisés no Monte Sinai. Este era o propósito da lei: ouvi-las, guardá-las no coração e cumpri-las integralmente para o bem-estar da nação. A lei tinha por objetivo alertar sobre os riscos inerentes do erro e traduzir-se em bênçãos para aqueles que a cumprissem cabalmente, conforme já vimos no nosso texto de referência em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. E no subitem 4.1, educar é ensinar o temor a Deus. Ensinar a temer a Deus não é falar de um temor, medo de um ser todo-poderoso e vingativo, sempre disposto a castigar e executar vinganças sobre aqueles infratores da sua lei. Educar é ensinar o temor, reverência,
o temor a respeito a um Deus benevolente, sempre disposto a abençoar. Educar é ensinar os filhos a respeitar a Deus, nosso grande legislador e juiz. Mesmo castigando a quem ele ama, vemos em seus atos um Deus misericordioso e paciente. Em todos os tempos, pais tementes a Deus não mediram esforços para aproximarem seus filhos ao pleno conhecimento de Deus, direcionando-os para o caminho da retidão, para que aprendessem a temê-lo, levando uma vida pura perante ele no falar e no agir. Paulo escreveu: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E ainda Efésios, capítulo 6, versículo 4. Subitem 4.2. Filhos, herança do Senhor. Em sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 4, Paulo dá um estudo sobre a paternidade, tendo o ensino como um elemento primordial para a criação de filhos com elevado caráter. O salmista expressou: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmos 127, versículo 3. Herança é tudo aquilo que se recebeu dos pais e das gerações anteriores. Galardão lembra honra, glória. Ambos os vocábulos dão a ideia de que algo de grande valor. Os filhos são bênçãos inestimáveis que foram confiadas por Deus aos seus pais. E no subitem 4.3, bons filhos, bons pais. Somente os bons filhos terão condições de serem bons pais. Os pais que desejarem criar bons filhos no caminho do Senhor terão de agir como ensinou o salmista, observando-o segundo a tua palavra. Salmos 119, parte B do verso 9. Como exigir dos filhos aquilo que não praticamos? Tenho um tio que lutou para que um dos filhos não aprendesse a fumar. Porém, era um fumante inveterado, mesmo sendo cristão. O cristão tem o dever de ser um bom fiel servo de Deus, pois, sendo bom filho, tudo indica que será um bom pai. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, conforme já vimos no Salmo 127, versículo 3. Ou seja, a educação recebida dos pais deve ser bem administrada pelos filhos, com o mesmo empenho enviado pelos seus antecedentes, pelos seus ascendentes, seus pais. Os filhos são bênçãos doadas por Deus e confiados aos cuidados dos pais. Deus espera receber os filhos das mãos dos seus educadores, pois são entregues como um precioso depósito, e Deus os requererá um dia de suas mãos. À educação dos filhos deve ser dedicado mais tempo, mais cuidado e constante oração. E assim, caros amigos e irmãos, qual é a conclusão desta lição número 10 que nós acabamos de introduzir a vocês? A difícil tarefa de educar os filhos é algo complexo e muito pessoal. Todavia, tudo que propomos a realizar na vida nunca foi tão fácil. Por isso, devemos nos colocar na inteira dependência de Deus, mantendo estreita comunhão com Ele através do estudo da Sua palavra e da oração.
A Bíblia deve ser o núcleo da nossa atenção, o manual que nos leva a viver o padrão bíblico para a família. Paulo escreveu que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Somente através da meditação diária da Palavra de Deus poderemos fazer frente às adversidades que se levantam para desestruturar a família. Para derrotar este mundo que se arma de todos os meios para deseducar nossos filhos, bombardeando-os com toda sorte de impurezas, devemos estar preparados para a guerra, habilitados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe as nossas famílias e faça prosperar os nossos filhos, os nossos descendentes, para a honra e glória do seu santo nome. Até a próxima semana com a nossa antepenúltima lição, se Deus disser que sim.